Muito bem, de volta com o Gazeta Entrevista. Está conosco o secretário estadual de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, deputado licenciado Cibá Machado. Oportunidade para a gente avaliar um pouco aqui do setor produtivo, da economia do Acre, secretário. Então, o senhor está há 15 meses na secretaria e em breve deve retornar à Câmara Federal, reassumir o mandato de deputado. Gostaria de uma avaliação desse período, né? Foi um período difícil financeiramente, em função da crise, etc., mas deu para fazer muita coisa. Como é que o senhor avalia? Eu acho assim, primeiro eu fico bastante honrado pelo convite que o Tião fez, me sinto realizado dentro das condições que estavam, mas o executivo é uma coisa interessante, porque entre a vontade de fazer e as condições legais para poder executar, né? Então você tem que cumprir etapas, tem que cumprir legislação, cumprir tudo isso, então nem sempre fica dentro do tempo que a pessoa do executivo está desenhando. E ainda tem mais essa situação toda de Brasília que diminuiu bastante as transferências e expectativas de investimentos. E ainda assim o governador conseguiu atrair empréstimos de vários bancos para poder garantir o investimento do Estado. O que atrapalha muito é o custeio. Mas diante disso tudo, a gente acha que conseguimos dar conta do nosso recado, daquilo que estava combinado na minha conversa com o governador. Eu quero destacar aqui alguns temas. Vou começar com a produção de peixes, porque tem a Peixe da Amazônia, que é uma empresa símbolo, e que, no entanto, também gerou muita notícia negativa nesses últimos meses. E agora tem algumas novidades. Como é que o senhor avalia esse setor, a piscicultura? A piscicultura, em primeiro lugar, é uma realidade no mundo. Chegou aqui um consultor do Banco Mundial, lá da Alemanha, que a pasta dele é exatamente cuidar de piscicultura no mundo inteiro. E ele diz que o que viu aqui e o que vê no mundo é um crescimento substancial da substituição de outras proteínas pela do peixe. Então o Acre está no caminho certo. Segundo, nenhum outro estado brasileiro conseguiu avançar em industrialização como o nosso. O que nós estamos ainda precisando dar uma melhorada boa era na parte da tecnologia da produção a campo, que é isso que nós estamos querendo agora ver se no sábado a gente inaugura as primeiras unidades do Acre de alta tecnologia de produção a campo, que com isso equilibra custo, qualidade e velocidade de entrega. Há algumas informações que chegaram a ser publicadas de que a empresa tem uma capacidade subutilizada, que não tem matéria-prima suficiente, que tem muitas dívidas. Quer dizer, é um modelo que deu certo ou é uma fase ainda que pode ser superada? O senhor acha que tem caminhos ainda para a empresa? Nós tínhamos no plano de viabilidade econômica da empresa, o recurso que estava destinado para capital de giro teve que pegar boa parte disso e concluir a parte elétrica, que não tinha como a Eletroacre entregar isso a tempo. E como tal, o financiamento que nós tínhamos previsto para o capital de giro naquela largada teve esse compromisso. Portanto, diminuiu muito a capacidade de compra da empresa Peixe da Amazônia. Com essa nova direção, a regra está estabelecida de que comprou, pagou à vista, está resolvido de novo a autoestima. E é o que está acontecendo. Então, nós estamos agora associando também redução de custo, porque o peixe que nós estávamos produzindo era um peixe mais voltado para a Semana Santa, um peixe mais voltado para as feiras. Então, é um peixe mais caro para produzir e, consecutivamente, um peixe mais caro para vender. Como o mercado nacional exige que a gente tenha um peixe de menor peso, eu não preciso ter um tambaqui de 3, 4, 5 quilos. Tem que ter um peixe de 1,5 kg, 2,5, 2 quilos, é o máximo que vai trabalhar. O pintado, quando você pega aí, a média de peso também é lá embaixo. A mesma coisa é para o pirarucu. O pirarucu de 80 quilos, nós não temos um pirarucu de 12 quilos. Então, com tudo isso reduzindo, agora nós vamos ter para a capacidade da gestão das águas, que era isso que nós estávamos apanhando. Então, nós fizemos um seminário, ainda no final de 2016, todos os melhores técnicos que apareceram para poder nos dar essas orientações, e agora está tendo esse acompanhamento. Então, com este modelo, que eles chamam de trifásico, que já roda bem em outros estados, adaptado à realidade do Acre, que é uma água mais de chuva do que água de superfície, então nós temos que ter cuidado com a profundidade, tamanho, comprimento, tudo isso, quantidade de peixe por metro cúbico de água, ração sedada. Quando você equilibra tudo isso, o nosso custo vai lá para baixo. Então nós temos que pensar num custo de R$ 3,50 a no máximo R$ 4,00 o quilo, para ter uma venda segura de R$ 5,00 o quilo. Então tem R$ 1,00 de lucro líquido ao produtor. E ainda que a hectare de água, que antes só tirava 5.000 quilos, agora ela vai poder tirar 10.000 quilos. Ela vai a 10 toneladas.
Então, essa compensação é o que está dando o boom agora da reorganização da piscicultura do Estado. Outro setor também que é muito visado é a produção de frangos, depois tem a produção de suínos e tal. Esse mercado de frango no Brasil, no exterior, ele já tem gigantes que exploram e conseguem competir de uma forma que é difícil para quem está começando. O senhor acha que o Acre tem como ganhar espaço nesse mercado? Nós temos ainda uma base de consumo de importação muito alta. Uma visão do governo atual é que a gente possa pensar em substituição de importações e, na sequência, poder exportar também. Então, vamos pegar o exemplo do passado. Você só tinha o boi e a madeira em tora. Então, nós estamos saindo dessa cultura para uma agricultura com industrialização de ponta. Então, a agroindústria. Então, no caso do frango, quando a gente compra o frango de São Paulo, ele chega aqui congelado. E o nosso frango aqui da Acreaves é um frango resfriado. Portanto, você tem 10% a menos de água no quilo de carne. Então, você come uma carne mais pura. Mas nós não temos como enfrentar este mercado daqui para lá com frango resfriado. Nós temos que levar também o frango congelado. Portanto, foi mudado este azimute, digamos assim, do frango para o suíno. Porque o suíno você tem uma densidade de mercado no entorno muito maior do que o frango, porque a competitividade do frango é de um território menor. Então é Rio Branco, Porto Velho, Manaus. Mas no suíno não. No suíno nós pode botar inclusive na Ásia, na Europa, em qualquer outro ponto do mundo, porque a qualidade do nosso suíno está batendo exatamente igual ao melhor suíno de outros concorrentes no sul do Brasil. Secretário, um dos pontos que é criticado, né, são vários assuntos que vêm à tona nessa discussão, mas tem um ponto que é muito criticado, que é a parceria governo e iniciativa privada. Tem dinheiro público nas empresas. E aí, como é que o senhor vê esse modelo de negócio? Todo país do mundo, quando começa a sua economia para a industrialização, o Estado tem que ajudar. Não tem como. Todo mundo faz isso, todo mundo fez isso. Quem se industrializou fez isso. Então, como é que nós vamos tirar um empresário de qualquer lugar do Brasil e dizer, vai lá para o Acre? Fazer o que lá no Acre? Se ele está perto do porto, ele está perto do centro consumidor, ele está perto de uma boa energia elétrica, tudo está melhor. A melhor universidade está perto dele. Por que ele vem para cá? Ele tem que vir para cá se tiver incentivo. Então, acho que foi muito acertado o modelo, porque o modelo é PPC, no resto do Brasil é PPP, participação pública e privada, no Acre é pública, privada e comunitária, porque o grande salto do governo Tião Viana foi acrescentar que a comunidade local tem que ter uma participação. Então o Estado compra parte das ações da empresa, viabiliza a empresa e depois sai. Está marcado a data do Estado sair. Então ele puxa as ações de volta. E o que é que o governador está topando fazer? Parte dessas ações ele vai potencializar as cooperativas. Hoje nós temos uma Cooperaca, que é um CNPJ de respeito no Estado. E é um produto vindo do extrativismo, não é nem da agricultura. Castanha, borracha e agora um pouco de fruta. Então ela reúne 4.000 famílias, ela tem 5 indústrias funcionando, então é um caso de muito sucesso. Nós temos um caso no Brasil, Santa Catarina, não sei se o senhor acompanhou, a economia cresceu bastante acima da média nacional, e lá eles têm o incentivo fiscal como uma das molas que sustentam. Como é que o senhor vê essa medida? Olha, tinha guerra fiscal no passado, os governadores e seus secretários de Fazenda eram uma guerra, tanto é que ficou com esse nome guerra fiscal. Então, como é que o Estado puxa uma indústria para o seu Estado, outro puxa para o outro, com qual tipo de incentivo? Então, além de doar boa parte da infraestrutura, o terreno, a água, a rede elétrica, o esgoto, tudo isso, treinar mão de obra, e ainda tinha, alguns zeravam, o benefício fiscal era muito grande. Isso estava desarrumando o país. O Brasil estava entrando em bancarrota. Então, o grande acordo nacional é que tem limites para isso também. Então, nós ficamos entre como é que eu pago o ICMS, eu pago na origem ou eu pago no consumo. Então, o Estado de São Paulo, como um Estado industrial, se fosse pagar tudo na origem, então ele já é o mais rico e então ia virar independente do Brasil. E como fica o resto do país? Então, foi feita essa inversão. Então, o ICMS tem que ser taxado no destino e não na origem. E cada governador assinou um acordo nacional através de suas secretarias de Fazenda, para que os limites desses benefícios fiscais não podem passar de determinado ponto. Senão, isso desequilibra também a matriz de outros estados. Os estados mais atraentes deverão ter benefícios maiores. Mas hoje aqui no Acre, só para terminar essa parte, nós temos aqui a COPIAI. A COPIAI é um incentivo que o governo chega a dar até 95% de abate
do ICMS, desde que essas empresas cumpram alguns requisitos. Por exemplo, geração de emprego, uso de energia alternativa, uma série de questões que isso vai dando pontos a ela e vai retirando essa taxa de ICMS. Secretário, o senhor assumiu a secretaria há menos de 2 anos, mas o senhor, como deputado federal, como uma da liderança do PT, sempre esteve muito próximo a esse setor produtivo, né? E agora, né, nesse ano eleitoral, campanha está chegando e tal, e já começa a surgir o debate em torno do modelo econômico que os governos da Frente Popular trabalharam esse tempo todo. E aí se critica, por exemplo, os empreendimentos que não deram certo. Aí tem ZPE, tem fábrica de tacos, tem uma série de outros que realmente não deram certo. Como é que o senhor avalia tudo isso diante do eleitor, né? Porque a Frente Popular vai pedir mais 4 anos. Quando vierem os questionamentos? Eu acho isso muito tranquilo. Primeiro porque na economia ninguém tem bola de cristal. Não há bola de cristal. Tanto é que o centro do capitalismo do mundo, os Estados Unidos, gerou a bolha de 1929 que quebrou o planeta e gerou a bolha de 2008 que quebrou o planeta. Então as esperanças da certeza na economia ninguém tem. O que tem é muita matemática e muito cuidado. Aí voltando para o nosso caso. Como a nossa competência administrativa, gerencial e empresarial de investimento tem o nosso limite, você tem que buscar empresário de fora para determinadas questões, que é o caso desses que nós falamos. Pegando a ZPE, existem mais de 3.000 ZPEs no mundo. Os Estados Unidos têm um bocado, a China é quem mais tem. E nesses países todos deu certo. Infelizmente no Brasil, vem desde Sarney, quem criou a ZPE foi Sarney, passou por Itamar, Fernando Henrique, passou por Collor, passou por todo mundo e o Lula disse, vamos fazer. 26 EPRs no Brasil, a única que funciona é a do Ceará. Por quê? Porque a maior empresa de mineração do mundo, mais a Vale, compraram tudo para transformar aquilo numa grande siderúrgica. Então funciona por causa de uma siderurgia. Então no Brasil, infelizmente, se não fosse o Ceará, não tinha nenhuma dado certo. Mas era um boom, assim como foi o biodiesel, assim como foi a tentativa de botar o álcool de cana-de-açúcar na gasolina do Japão, da Alemanha, que também não deram certo. O Google diz que ia comprar 150 mil hectares em São Paulo para fazer uma grande fazenda de cana. O Bill Gates ia comprar mais 200 mil hectares em Minas Gerais e tudo isso virou pó. Por quê? Porque é das circunstâncias da economia. O gestor público tem que dizer o seguinte, eu tenho que lutar, como eu fiz debates no país inteiro, sobre aquela situação, dizer, o Lula está priorizando as empresas brasileiras, mas claro que tem que priorizar a empresa brasileira. Como aí, quando ele botou a história de 65% de todas as compras da Petrobras tinha que ser de empresas nacionais, não podia importar essas coisas e assim por diante. Gerar emprego local. Aqui eu entrei de cabeça naquela disputa do G7. O governador fez a coisa mais correta quando disse, eu não vou arrumar R$1 em Brasília ou em qualquer canto para mandar para as empresas de São Paulo, nós temos que priorizar nossas empresas aqui. Então, fazendo uma sociedade, nenhum empresário vem de fora para cá para ser dono de tudo. O modelo nosso é pelo menos 30-70. Ele chega com no máximo 70%, e 30% tem que ser de acrianos. Mas isso é um aprendizado, isso também leva um aprendizado. Nós estamos todos aprendendo. O Acre viveu da borracha por 110 anos e não plantava um pé de mandioca para comer. Então, como é que se no outro dia você quer formar gerentes, quer formar grandes estrategistas de macroeconomia? Não é assim. A própria universidade passou 50 anos com curso de Direito e um de História. Agora quem tem engenharia, medicina, agora que começa a abrir a cabeça. E é nisso que nós estamos muito alegres, dizendo, vamos para o debate que o Acre está acertando o seu passo daqui para frente. E para encerrar, vem aí a disputa, o senhor deve voltar para a Câmara em breve, vai reassumir seu mandato e deve disputar a reeleição. Mas, como todo mundo sabe, não está fácil para nenhum político e muito menos para os políticos do PT. E aí? Realmente, essa eleição é atípica para todo mundo, tá? Todo mundo assim. Mas a zona de grande disputa acho que está sendo mesmo nas vagas à Câmara Federal, né? Por quê? Porque os partidos vão ter a cláusula de barreira de 2020 e todo mundo tem que cuidar disso. E ainda abriu a oportunidade de partidos podem concorrer sem precisar buscar o coeficiente e ainda tem o Fundo Partidário Nacional. Isso gera uma expectativa de que, as chances abriram para muito mais gente. Eu acredito que nós vamos ter umas 5 a 6 chapas de federal e que está todo mundo na luta. Então, nós vamos ter que nos preparar. Bem, os analistas dizem que dos 3 deputados federais do PT, pelo menos um não volta. Nós vamos trabalhar para que tenha uma chapa competitiva. Nós temos uma chapa hoje dos nomes que estão colocados que já passa de 100 mil votos, com segurança. Então,
acredito que 2 cadeiras já estão seguras e já entra na disputa da terceira. Daí vai depender dessa tal de repescagem para você pensar mais do que 3 cadeiras, 4 cadeiras. Mas nós temos condições e um candidato a governador competitivo, que isso ajuda a puxar a chapa, e as candidaturas ao Senado. Então, com esses nomes que nós temos colocado, a reeleição do Jorge e a busca da eleição do Ney Amorim, nos leva a acreditar que a nossa chapa não vai para contar piadas. E esse flamenguista aqui está nesse ramo aí. Conversei aqui com o secretário, ainda secretário estadual de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Cibá Machado. Obrigado, secretário. Só para chamar, sábado agora sim. É a grande inauguração que a gente vai fazer desse modelo da piscicultura em sistema trifásico, em Senador Guiomar, no ramal da Petrolina, ali com a ajuda do governador e do prefeito André Maia, estaremos lá. Que horas? Muito obrigado. 9 horas, a partir das 9 horas. Pela manhã. Muito bem. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.